De Jesus, amém, amém. Aproveitando que a igreja está de pé, Marcos 14, versículo 8. Na sexta-feira, Deus me deu esta palavra e eu quero compartilhar com vocês. Marcos 14, versículo 8, que já está aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aproveita também para abrir. Marcos 14, 8, está ótimo, obrigado. Que diz assim: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Jesus aqui está falando de Maria, e ele diz: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Amém. Pode sentar no seu lugar. E o título desta mensagem hoje é: faça tudo o que você puder. Faça tudo o que você puder. Irmãos, quando a gente pensa nisso, em fazer tudo o que a gente pode, a gente consegue fazer muita coisa quando é pra gente. A gente consegue fazer muita coisa e se desdobrar. Eu não estou dizendo que é errado não, viu, irmãos? Mas tem uma turma que boa, que acorda 5 horas da manhã e vai para a academia, e vai malhar, e depois da academia vai trabalhar. Não está errado não, está certo. Mas a gente precisa olhar para este texto e pensar se a gente tem feito tudo o que a gente pode na nossa vida cristã. E se a gente tem feito tudo o que a gente pode na nossa vida familiar, profissional, espiritual, na nossa vida como pessoas que servimos a Deus. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo um elogio para Maria. E eu prometo a vocês que eu me coloco no lugar e várias vezes penso o que Jesus falaria se fosse comigo, o que ele falaria se fosse de mim. Nós vamos ver o contexto dessa passagem e nós vamos ver por que Jesus diz isso, mas ele faz aqui um elogio para Maria e nos leva a pensar que tipo de vida que a gente tem tido, irmãos, que tipo de vida que a gente tem escolhido para nós. A gente olha para o estilo de vida que a gente leva como cristão e às vezes é uma vida rasa, irmãos, às vezes é uma vida conveniente, que a gente é cristão, mas a gente não está preocupado em mudar aquilo que precisa ser mudado. Às vezes a vida cristã é uma vida conveniente, que a gente é cristão porque é bom ser cristão, mas a gente no fundo, nem todo mundo quer se comprometer a fazer tudo o que pode, nem todo mundo quer se comprometer com a obra de Deus, com o próprio Deus, e muito menos com família. Quando a gente vê, eu quero falar com vocês sobre o contexto desta frase de Jesus. Ele foi pela última vez jantar na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Simão estava ali, Simão leproso também estava ali. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, e ele chega ali naquela casa, os discípulos estavam com ele, e existem teólogos que falam que esse Simão, que um dia foi leproso, era o pai de Marta, Maria e Lázaro. Outros não falam nada, outros dizem que não, mas não importa, esse homem estava lá. E aí Maria estava do lado daquele irmão que havia ressuscitado, e aquele que Marta falou: Senhor, ele já está fedendo, ele já cheira mal, ele já é um defunto de 4 dias, e esse Lázaro estava lá, e eles estavam, e a Bíblia diz que Jesus estava sentado, reclinado à mesa, comendo com muitas pessoas em volta. E aí Maria aparece neste cenário, trazendo, Hermes, em sua mão um vaso de alabastro, um vidro que, se fosse hoje, seria comparado à pedra de talco ou ao gesso. A coisa mais próxima seria o gesso. E esse vidro de alabastro, ele era usado para que as moças, as virgens, comprassem gotas de perfume, gotas de nardo, dos mercadores que passavam pela cidade. A gente não vê aqui na Bíblia quanto tempo que Maria levou para juntar esse nardo, para juntar o perfume que estava ali. Mas provavelmente ela juntou 300 a 340 ml daquele perfume, e ela juntou e tinha uma finalidade para as meninas que estão aqui. A finalidade delas era que quando elas se casassem, na noite de núpcias, elas quebrassem aquele vaso de alabastro e passassem aquele nardo sobre si, sobre o leito, sobre o seu esposo. Aquele vaso de perfume, ele era guardado para a noite de núpcias, que é
uma noite única, que é uma noite especial, separada por Deus para aqueles que se casam. E Maria pega aquele vidro de perfume, que para ela tinha valor e tinha importância. E a Bíblia diz que ela chega onde Jesus estava, e ela agora quebra aquele vaso de alabastro, ela quebra aquele vidro de perfume, e ela derrama primeiro na cabeça de Jesus. Ela derrama na cabeça de Jesus, e aquela unção que ela derrama sobre a cabeça de Jesus, era unção para dizer a ele: Senhor, eu estou te honrando, eu estou ungindo a sua cabeça, porque eu quero te honrar. E aí a gente para, pastor Antônio, e pensa: será que a gente está honrando o Senhor? Será que a gente honra o Senhor dentro de casa? Será que a gente honra o Senhor no local de trabalho? Será que a gente honra o Senhor quando a gente está no trânsito, na rua, onde a gente vai? Porque a gente faz coisas quando tem uma visita, por exemplo, que a gente não faz longe da visita. A gente honra o Senhor é quando a gente está sozinho com Ele, é com o que a gente vê, é com o que a gente fala, é com o estilo de vida que a gente tem. A gente honra o Senhor quando Ele é para nós, irmãos, a pessoa mais importante. Irmãos, por mais que eu amo muito a minha família, muito, o Senhor é a minha prioridade. E ela unge os pés de Jesus. E quando ela unge os pés de Jesus, ela está dizendo: Senhor, eu estou agora manifestando ao Senhor a minha devoção. Eu estou dizendo ao Senhor que eu devoto a Ti a minha vida, que eu devoto ao Senhor o meu tempo, que eu entrego ao Senhor. Eu estou ungindo os seus pés para dizer: eu dou ao Senhor a minha devoção. E essa atitude, Cris, de Maria, ela não foi porque Ele faria um milagre. Ela olhou para tudo que Ele já tinha feito. A gente não consegue entender. Você nunca viu um defunto depois de 4 dias ressuscitar. A gente não consegue ver essas páginas da Bíblia saltando e fazendo real dentro de nós. A gente não consegue mensurar quem que era aquele cara, Simão leproso, que estava ali. E ele não podia estar ali se ele fosse leproso, ele havia sido curado. E ele estava ali, e ele tinha muita gratidão ao Senhor. E Maria aproveitou o momento, Maria aproveitou aquela oportunidade, Maria não perdeu tempo. E ela foi no meio daquele povo todo, contrariando preconceitos, conceitos, contrariando tabus daquela época. Ela pega aquele perfume que para ela talvez nunca mais ajuntou de novo aquele tanto de nardo. O tanto de perfume que ela usou em Jesus, eu andei pesquisando sexta-feira e sábado, daria aproximadamente hoje R$20.000. Ela provavelmente deve ter comprado gotas daquele perfume, Cláudia. Os mercadores passavam, ela comprava algumas gotas, ia colocando naquele vidro, e ela poderia ter destampado aquele vidro e ter continuado guardando. Mas ela estava dizendo: aquilo que é mais precioso para mim, eu não usarei em nenhum outro momento se não for com o Senhor. E ela, enquanto ela pôde, ela fez o que ela pôde fazer. Ela quebra aquele vidro de perfume, e quando ela unge os pés de Jesus, ela vai fazer uma outra coisa que não era comum. As mulheres daquela época andavam de cabelos presos, e elas não soltavam o seu cabelo em público. Maria solta os seus cabelos, e ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. E à medida que ela vai vendo isso, essa cena vai acontecendo, e ela unge Jesus, e ela se importa em ungir Jesus, e ela sabe que o tempo era pouco, e que não haveria tempo depois disso, irmãos. Ela deveria saber de muita coisa que não está escrito na Bíblia, porque eles eram amigos de Jesus. Sabe aquela coisa que quando você vai para a casa do amigo jantar, você não vai mais embora, e aí a carne acaba, assa mais carne, aí acaba de novo, a gente assa mais carne, aparece um javali, aparece uma carninha, e o tempo vai passando. E ali na conversa de amigos, ela sabia de detalhes do que aconteceria, e ela não desperdiçou aquele tempo. Só que é interessante a gente notar que no versículo 3 no versículo 3 não, desculpa, pastora. É interessante notar
que quando ela toma essa decisão de ungir Jesus dessa maneira, as pessoas que estavam ali, Dayana, que eram cristãos, que andavam com Jesus, os discípulos que estavam ali, a Bíblia vai nos dizer que eles ficam indignados com a atitude dela, que eles ficam indignados. Mateus 14:4, olha o que a Bíblia diz, Mateus 14:4, Marcos 14:4, Marcos 14:4, olha o que vai, olha a visão que aqueles que estavam ali tiveram do que Maria estava fazendo. Lê alto aí para mim, pastor Leandro. Irmãos, aqueles homens que estavam ali, que andaram com Jesus, ficaram indignados com a atitude de Maria. Eles ficaram indignados e começaram a falar: gente, olha o absurdo, ela gastou tudo, irmã Iris, ela podia ter vendido esse perfume, ter dado dinheiro para os pobres, e ela ia alimentar um monte de gente. Olha o absurdo, Bárbara, que desperdício. E aqueles que estavam ali ficaram indignados por Maria ter quebrado aquele vidro de perfume, ter ungido a cabeça e os pés de Jesus. E a Bíblia fala que é neste contexto que Jesus fala: ela fez o que pôde. E hoje eu quero aproveitar esta palavra para perguntar a você: você tem feito tudo o que você pode? Você tem feito tudo o que você pode como cristão, como pai, como mãe, como filho, como filha, como neto? Você tem feito tudo o que você pode como marido, como esposa? Você hoje tem essa paz no seu coração, que se fosse para Jesus dizer de você aquilo que ele disse, ele falaria de você como ele falou de Maria? Maria foi ungir Jesus enquanto deu tempo. Ela ungiu Jesus enquanto ela teve tempo, porque daí uns dias ela não chegou mais perto dele. Daí uns dias ele já foi crucificado e morto. E aí Maria fez enquanto ela teve tempo. Ela provavelmente não ajuntou aquele nardo de novo para o seu casamento. A Bíblia não fala sobre isso, mas ela aproveitou o tempo que ela tinha com Jesus ali e ungiu Jesus para o seu sepultamento. Ela ungiu, ela teve o tempo de pegar aquilo que era mais precioso para ela e derramar sobre Jesus. O que é que você tem feito enquanto você tem tempo de fazer? Irmãos, a gente vai vendo vidas cristãs rasas, gente que nunca experimentou intimidade com Deus de verdade. A gente vai vendo pessoas que estão no pecado, andando errada, e que estão sempre falando: eu preciso consertar, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação, e não fazem, e uma hora o tempo acaba. Os discípulos olhando aquilo, e eles andavam com Jesus, e a Bíblia diz que alguns dos que estavam ali, não fala nome, ficaram indignados. A Bíblia só fala que Judas falou assim: ela podia ter vendido esse perfume, ter dado dinheiro para os pobres, e Jesus responde para ele assim: você está falando isso porque você é ladrão. Ele era ladrão e era tesoureiro, ele ia pegar aquele dinheiro e usar de má fé. Só que nesta noite, irmãos, eu quero que você pense junto comigo. Jesus olha aquela cena e fala: ela fez o que ela pôde. E a gente precisa fazer o que a gente pode agora. A gente precisa fazer o que a gente pode hoje, irmãos, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Aquela moça não sabia que o dia dela era ontem. Aquela família não sabia que o dia deles era ontem. E a gente depara com um monte de gente dentro das igrejas, não estou falando especificamente daqui não, irmãos, gente que passa a vida de mal de alguém. Não tem jeito, não entra na minha cabeça alguém que é cristão viver de mal de alguém. A gente precisa fazer enquanto podemos o que temos que fazer enquanto temos tempo. E aí Maria, ela é elogiada por Jesus num contexto, irmãos, de que ele estava já se preparando para ser sepultado. Irmãos, e a gente precisa olhar para dentro de nós e pensar nisso. Você tem feito o que você pode enquanto você tem tempo? Aí a gente vê famílias, irmãos, que hoje não se conhecem. A gente tem que mexer porque dá trabalho. É trabalhoso você confrontar alguém que você ama. É trabalhoso você ter que se desdobrar, porque para você fazer tudo o que você pode, você vai fazer mais do que você faz até aqui. Você vai trabalhar mais do que você trabalha até aqui.
ela fez o que pôde. Irmãos, isso é para a nossa vida com Deus, isso é para a nossa vida com a nossa família. A gente precisa ter esse sossego, essa paz de falar, eu estou fazendo tudo o que eu posso. E coisas simples que eu não precisava fazer. A gente às vezes brinca com as meninas que sabem, tem liberdade comigo. Eu não tinha que mandar marmita para o meu filho nem para o meu genro. Mas todos os dias, quando eu acabo de fazer o almoço, eu me preocupo em tirar a marmita dos dois para eles almoçarem no dia seguinte. E pasme você, talvez você me acha doida. Eu tiro uma foto e falo, papazinho de amanhã. 2 marmanjos de 40 anos, irmãos, que estão do lado de um restaurante. Mas eu preciso fazer o que eu posso. Eu preciso que os meus filhos olhem para mim, que os meus netos olhem para mim e se lembrem de mim com alguém que fez diferença. Você precisa ser lembrado como alguém que está marcando a sua geração. Você precisa ser lembrado como alguém que está fazendo diferença onde você está. Você precisa não dar só, irmãos, para passar pela vida. Se essa moça que morreu ontem não tivesse a filha, o que ela tinha deixado aqui? E o que é que você está construindo para deixar para as pessoas que estão à sua volta? Enquanto dá tempo, irmão, tem que ser, não dá para almoçar, mas dá para passar e tomar um café. Não dá para jantar, mas dá para passar e falar, olha, eu peguei um bolo, eu comprei um bolo, eu estou com pressa, mas eu vou tomar um café com você. Porque tem que ser enquanto dá tempo. Porque senão, irmãos, um monte de gente só vai ver a pessoa dentro do caixão. E aí chora e vem um remorso. Por que você morreu? Por que você fez isso comigo? Volta, me perdoa. E aí não dá mais tempo. Pense nisso, irmão. Pense nisso para a sua vida com Deus. Pense se você tem feito em tudo o que você pode. Porque muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que são muito orgulhosas, outros muito egoístas, acham que Deus é um supermercado e que a gente vem, pede e vai embora. Irmãos, a gente precisa fazer tudo que a gente pode enquanto nós temos tempo. Maria foi criticada e muitas vezes quem se desdobra é criticado, é gente que não é compreendida. E quem estava ali indignado, a expressão que a Bíblia usa é essa, alguns dos que estavam ali ficaram indignados, porque acharam um absurdo Maria gastar em Jesus todo aquele dinheiro. Irmãos, tem gente que nunca vai entender a manifestação do amor de Deus, mas pensa nisso hoje. Eu fico pensando que honra, se Jesus falar isso de mim, pastor Leandro, eu vou ficar feliz. Ela fez o que pôde. E de verdade, irmãos, eu procuro fazer o que eu posso. E quem caminha perto de mim sabe que eu não estou mentindo. Tem dia que eu trabalho, são 20, 22 horas. Mas eu tento fazer o que eu posso. E é bom no final do dia, quando as crianças estão perto da gente, fazer um dormir. Vó, me dá cabelo, me dê o sono. Eu tenho que dar cabelo, esse monte que eu tenho que dar cabelo para ele ficar segurando e dormir. Aí a outra, vó, o Pedro já dormiu, porque eu quero massagem, eu quero você. Aí faz um dormir, vai fazer o outro dormir. Pode me achar otária? Pode. Mas irmãos, não tem preço as memórias que eu estou construindo com esses meninos. Não tem preço ter um marido que me vê bem-humorado o tempo todo. Tudo bem que ele me acha louca, não é problema meu se ele me acha louca. O que os outros acham de mim não é um problema meu. Mas ele me vê rindo, ele dá gargalhada comigo. Irmãos, só que eu preciso fazer o que eu posso. E você também precisa. Então a gente precisa deixar de lado as bobagens, deixar de lado as coisas pequenas, umas coisas que às vezes dão desgosto dentro de casa, umas coisas que às vezes fazem a vida ficar tão pesada. E Jesus olha para ela e fala para quem está ali, ela fez o que pôde. Irmãos, Jesus está muito perto de voltar. Ele está muito perto de voltar. E nós estamos aqui nos preparando. E quando ele estava indo embora para o céu, ele vira para os discípulos e fala assim: olha, eu estou indo para o céu, mas eu vou mandar o Consolador. E eu estou indo lá construir uma casa para você. Porque em Israel a cultura é assim. Você tem algum noivo aqui? Noivo? Não.
Mas alguém quer ser noivo? Que se quiser arruma uma esposa para você rápido. Não tem ninguém para ser noivo aqui também não. Todos já estão casados. Então é só vocês já estão todos casados. E dá glória a Deus que alguém te quis. Que às vezes você é uma baita de um abacaxi e alguém te quis. Então você dá glória a Deus aí. Estou falando. E você também está rindo. Você deve ser um outro abacaxi. Não é fácil não, irmãos. Tem mulher que não é fácil não. Tem mulher que é um abacaxi misturado com pepino. Mas a gente vai rompendo. A gente vai rompendo e vai vivendo. Vocês estão rindo, mas a gente sabe das verdades. E aí, a cultura em Israel é assim. O rapaz vai, Luiz, na casa da noiva, e ele chama o pai da noiva e fala: eu quero casar com a sua filha. E aí, ele tem um tempo, ele fala: então vai, constrói a casa para você morar com minha filha, e quando a casa estiver pronta, pode vir buscar minha filha. Daquele dia em diante, a noiva fica esperando. Daquele dia em diante, a noiva se prepara. O pastor Leandro provavelmente contaria isso com muito mais detalhe do que eu. E ela se prepara, e aquele noivo pode vir a qualquer momento. E aquele noivo sai dali pronto para construir a casa, porque ele quer casar. E Jesus foi construir a casa para a noiva. Jesus foi preparar um lugar para a noiva. E a gente precisa agora, enquanto a gente tem tempo, fazer tudo o que a gente pode para ir embora, morar na casa que Ele está fazendo. A gente precisa olhar para a nossa vida e nos mantermos firmes na nossa salvação. E nos mantermos sinceros diante do Senhor. E não negociar os valores que para Ele são eternos. E não negociar a nossa fé. E não negociar a nossa salvação. As coisas vão mudar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Ela é imutável. E agora que a casa provavelmente já está toda pronta, daqui a pouco a gente vai ouvir o que as pessoas diziam ali, as virgens que estavam ali junto com a noiva e que tinham que fazer uma vigília para esperar o noivo se ele aparecesse de madrugada, e de repente alguém gritava: eis o noivo! E a noiva saía de dentro de casa pronta, e o noivo ia levá-la embora para sua casa. O noivo está vindo para nos buscar, igreja. É por isso que você tem que fazer enquanto você tem tempo. É por isso que você tem que lutar pela sua vida cristã, irmão. Sai dessa de achar que ninguém está vendo, que se você mexe com coisa errada, com pornografia, se você mexe com coisa que não agrada a Deus, ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. Sai dessa de achar que a gente é crente só na igreja, mas seu WhatsApp é um terror, seu WhatsApp é cheio de demônio. Sai dessa de achar que ninguém está sabendo aquilo que você está fazendo quando você está sozinho, porque o Senhor é Deus e Ele está vendo tudo. Então agora é hora da gente fazer tudo enquanto dá tempo. E sabe o que a gente precisa fazer? Nos preparar, irmão. Nós precisamos nos preparar. E eu quero ouvir um dia Jesus dizer de nós: eles fizeram tudo o que eles puderam fazer. Irmãos, não tem coisa melhor do que essa. Pense como é que você tem conduzido a sua vida até aqui. Que tipo de vida que você tem com Deus? Irmãos, tem cristão que não ora, tem cristão que não jejua, que não lê. E aí eu fico pensando, irmãos, os casados vão me entender aqui. Como é que você vai dormir com alguém que você não conversa com essa pessoa? Como é que você vai viver com alguém que você não conversa com essa pessoa? E como é que a gente quer ir para o céu com tanta gente que não tem vida com Deus aqui na terra? Pense nisso, irmão. E Jesus elogia Maria e fala: ela fez o que pôde. E que esse elogio seja para cada um de nós também.